E no vídeo de hoje eu quero falar sobre livro, sobre leitura. Nesse ano de 2025 é um ano onde eu li 7 livros, eu tô lendo o 8º agora, e hoje é 18 de novembro, então provavelmente eu vou ler mais um livro, 9 livros no ano. O ano passado, 2024, eu li 0 livros, e esse ano provavelmente eu vou ler 9. E eu sei que quando a gente compara com o pessoal do Instagram, que às vezes leu 50 livros, 40 livros, 30 livros, parece pouco, mas quando eu comparo comigo mesmo, de 0 para 9, já é um avanço muito grande, né? E aí, eu pensei em fazer esse vídeo para você que não sabe por que você deveria começar a ler, ou para você que quer começar a ler, mas às vezes tem dificuldade de começar a ler, não sabe por onde começar, fica perdido. Ou você é aquela pessoa que fala, não, eu tenho que ler, é importante ler, mas eu não consigo ler. Então, esse vídeo é justamente para isso, e eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte são os 3 pontos do porquê que você deveria começar a ler. Então você tem que dar um porquê, às vezes, que você deveria começar a ler, apesar de você saber que é importante. Às vezes você não sabe o porquê. A segunda parte é como que você deve enxergar a leitura para você não parar de ler e para você continuar lendo, né? E a terceira parte é por onde você começa a ler. Quais são os tipos de livros que você começa a ler para que você sempre esteja lendo também e às vezes não comece por um livro errado, né? Que às vezes você desista logo no primeiro livro. E aí às vezes você acaba desistindo nesse primeiro livro, né? Bom, os 3 pontos do porquê que você deveria começar a ler. O primeiro ponto é repertório de vida. Então, quando você lê um livro, você está lendo ali, só fazendo uma observação, né? Os 8 livros que eu li esse ano são livros de literatura. Então, a experiência que eu vou contar aqui é sobre livros de literatura. É claro que você pode pegar um pouco dessa experiência e levar para outros tipos de livros, mas o que eu estou passando aqui é a minha experiência própria. Então, o primeiro ponto do porquê você deveria começar a ler é repertório de vida. Quando você está lendo um livro, você está lendo a história de alguém. Então, ou você está lendo a história de algum personagem, ou você está lendo histórias de vários personagens, que esses personagens, eles estão em lugares diferentes, em locais diferentes, onde eles se comunicam diferentes. Então, nada mais é, a literatura, ele está contando a vida de alguém. Então, é uma história contando a vida de alguma pessoa ou a vida de vários personagens. E isso te dá repertório de vida. E repertório de vida é importante para quê? Para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Então, quando você tem que falar com outros tipos de pessoas, você vai precisar de repertório de vida para conseguir falar sobre aquele assunto que você está falando. Quando no seu serviço, ou às vezes você quer passar numa entrevista de emprego, ou você está no seu serviço, ou você quer se comunicar com alguém, repertório de vida é importante, porque você vai conseguir falar sobre vários assuntos diferentes, né? E é por isso, esse é o primeiro ponto. Então, a leitura, ela te traz esse repertório de vida de você conseguir falar sobre vários assuntos. E as pessoas quererem, muitas vezes, gostarem de você, porque você é uma pessoa que tem assuntos, você não é aquela pessoa rasa, né? Provavelmente você já se deparou com uma pessoa rasa que acaba não falando, não conseguindo falar sobre muitos assuntos. E isso, muitas vezes, é porque essa pessoa não tem repertório de vida. Então, às vezes, ela não sabe sobre assuntos e ela não sabe como falar, não sabe como opinar, porque ela não sabe sobre aquilo, né? O segundo ponto são visões de mundos, né? Então, às vezes, você acaba lendo um livro que é da Rússia, ou você acaba lendo um livro que é da França, ou que é do Nordeste, ou que é da Colômbia. E esses livros, ele te traz uma visão de mundo diferente. Então, ele traz, às vezes, como que aquela sociedade lá da Rússia do século XIX se comportava. Ela traz como que, por exemplo, eu estou lendo um livro agora que é da França, então eu consigo enxergar um pouco de como a cidade funciona ali na França, no mundo atual. Então ela consegue te dar esse poder de viajar e você conseguir identificar como cada região se comporta, visões de mundos, pessoas de classes sociais diferentes. Então o livro ele consegue fazer você viajar e ter essa visão de mundo, né? Viajar sem sair do próprio lugar. E o terceiro ponto, ele é um dos poucos entretenimentos
que você não precisa de estar numa tela, né? Então, hoje, a maioria das pessoas assistem filmes ou ficam jogando jogo, e o livro, ele te tira dessa tela. Ele é um entretenimento que você senta, e aí você precisa estar focando ali no que você está lendo. Então, é um exercício onde você se acalma, porque você tem que prestar atenção em uma coisa só, que é o livro ali que você está lendo. E ele é importante porque ele acaba te tirando desse mundo de telas, um pouco da ansiedade, então você acaba ficando mais calmo. E ali é um momento só seu, você com você, né? Não tem outra pessoa, não tem ninguém, é só um livro que você está lendo ali. Então não acaba você precisando de algo para fazer o seu entretenimento. Você só precisa do livro, da sua mente, do seu olho e tá ali prestando atenção, né? E o segundo ponto para mim é como você deve enxergar a leitura na sua vida. Você deve enxergar um livro como entretenimento e não como uma função na sua vida. Porque hoje a grande maioria das pessoas enxerga ler como produtividade. E isso é um erro, porque você acaba querendo ler muitos livros e acaba querendo dar um porquê de você estar lendo. Então você não tem nenhum momento de entretenimento, nenhum momento que você acaba pegando algo ali para si. Não, você sempre quer estar aprendendo. Eu preciso ler um livro para aprender. E não porque eu preciso ler um livro, porque ele é um livro. E eu quero só aproveitar esse livro. E é nesses casos, esses livros de literatura, que geralmente você vai ler pelo entretenimento e vai tirar alguma coisa dali. Mas não porque você quer tirar algo dali, e sim porque ela vem. É como se você estivesse assistindo um filme. Então, você não assiste um filme porque você quer ficar mais produtivo. Você assiste um filme porque é um filme e você quer se entreter. E aí, às vezes, aquele filme que você está assistindo, ele pode trazer algo para a sua vida. E é exatamente isso com a leitura. Vão ter livros que você vai tirar um aprendizado daqueles livros, mas não porque você quis começar a ler pelo aprendizado, e sim porque é só um entretenimento. E é exatamente isso que você deve enxergar. O problema de hoje, da sociedade atual, é que a maioria das pessoas que lê, elas querem tirar um aprendizado daquele livro, e aí por isso que os livros mais vendidos são os livros coaches, né? Porque eles enxergam até a leitura como algo que precisa estar sempre aprendendo. Então, por exemplo, livros que mais vendem hoje são 5 dicas para você ficar produtivo, 10 dicas para você conseguir seduzir alguém. Se esses livros fizessem sentido, todo mundo conseguiria, seria uma fórmula pronta, né? E não é assim que funciona a vida. E é exatamente isso que a literatura faz. Ela mostra a vida como ela é, né? A gente acaba lendo a vida como ela é. Então, se você quer continuar lendo livros, se você quer aproveitar a leitura que você está fazendo, enxergue como um entretenimento. Ao invés de você sei lá, tá vendo o filme, você vai estar lendo o livro. É exatamente isso que você deve pensar quando você vai começar a ler os livros ali. E a última parte é: qual é a minha dica para você começar a ler? Por onde você deve começar a ler? E aqui o ponto, eu vou ser um pouco diferente assim da minha visão, né? Porque eu não comecei. A maioria das pessoas recomendam você começar por livros como fantasia, como Harry Potter ou como Senhor dos Anéis, porque são livros fáceis de você ler e são livros bons, né? Assim, são livros bons que você consegue compreender. A escrita é uma escrita fácil, então você consegue também aproveitar essa leitura. E comece também com histórias que você vai gostar. Tem alguns escritores brasileiros, por exemplo, que a gente sabe que é difícil a gente começar por eles. Então, por exemplo, eu não aconselho uma pessoa que nunca leu começar a ler Machado de Assis. Eu acho que é uma escrita que ela é diferente dos tempos atuais. Não é uma escrita tão fácil, apesar de terem alguns livros que são mais fáceis, mas Machado de Assis eu não recomendo. Eu acredito que tem escritores que são mais fáceis de você conseguir ler. Por exemplo, um escritor que eu recomendo é Jorge Amado, Capitães da Areia. Então, se você nunca leu, ele é um livro onde você pode começar a ler, e aqui é a minha dica, né? De você começar a ler por escritores, pesquisar no Google, escritores brasileiros que são mais fáceis, da literatura, que são mais fáceis de ler. Tem a escrita simples. E aí você começa por esses livros. Então você olha atrás
você olha a história, você olha ali sobre o que o livro fala, e se você tiver interesse, você começa por esse livro. E aí minha dica é, comece, ao invés de você começar a querer ler colocando, hoje eu preciso ler 30 páginas, hoje eu preciso ler 40, hoje eu preciso ler 50. Não. O que você precisa colocar é uma rotina de leitura. Então, uma dica que eu deixo é, tenha um horário que você leia, pode ser antes de dormir, ou pode ser quando você acorda, e aí de preferência, eu acordo 7 horas, então das 7h10 às 7h40 é meu horário de leitura. E aí dentro daquele horário de leitura, você vai ler a quantidade de páginas que você consegue. E não, hoje eu tenho que ler 30 páginas, hoje eu tenho que ler 20 páginas. Não, no começo você vai ler 2 páginas e vai cansar, mas o ideal é que você consiga ter essa constância para que você não pare. E aí você vai perceber que ali naquele intervalo, às vezes você vai ler, de primeira você vai conseguir ler 2 páginas, aí depois você vai ler 3, depois você vai ler 4, depois você vai ler 5, depois vai ler 6. Então você vai consequentemente aumentando com o tempo. Mas o importante é que você faça isso com constância, que é o mais difícil, e que você tenha essa visão de entretenimento da leitura. Então, um resumo do vídeo. Por que você deve começar a ler? Porque vai te trazer repertório de vida, vai te trazer visões de mundos diferentes, e é um dos poucos entretenimentos que você não precisa de tela. Ou seja, é só você com você e o livro ali. Você vai conseguir se concentrar, vai aumentar a sua concentração e, consequentemente, você vai ficar menos ansioso, porque a tela acaba causando isso, né? O segundo ponto, como que você deve tratar a leitura, né? E você deve tratar a leitura como um entretenimento, porque se você tratar como produtividade, você vai se sentir obrigado a ler, e não vai ser prazeroso você ter esse momento de leitura ali. E aprender é só o acaso, né? Ele acaba sendo a consequência, mas não o porquê de você ler. E a terceira parte é como que você deveria começar a ler. Então começa pela literatura brasileira, porque você já tem mais afinidade ali você já tem mais afinidade com a língua, e procura no Google, procura nas redes sociais quais são os escritores brasileiros que possuem, da literatura, que possuem uma escrita mais fácil. E aí você pega esses livros desses escritores, e aí olha ali a sinopse, né? Eu não sei nem se fala sinopse, mas você lê ali basicamente como que funciona a história. Se você gostar da história, você começa a ler e coloca um horário, né, para você ter essa rotina de leitura, e vai lendo aos poucos. Você vai vendo que às vezes você vai gostar muito, e aí vai acabar aumentando esse seu horário de leitura. Às vezes você acordar às 7h10, você vai acordar agora às 6h50 para ter mais um momento de leitura. E é assim que você começa a ler, e aí, consequentemente, cada vez mais você vai lendo e vai gostando de livros diferentes. E aí vai chegar uma hora que você vai se identificar com tal escritor, ou vai se identificar com tal tipo de escrita. E aí sim, você vai cada vez mais vendo quais são os tipos de livros que você gosta. No começo é difícil, por isso que você deve fazer desse jeito. E aqui, assim, dessa maneira, a gente encerra o vídeo. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se você gostou, segue o canal, curte aqui esse vídeo. Eu vou deixar na descrição também as minhas redes sociais. Comenta no vídeo para eu saber se você gostou, e envia para algum amigo que você acha que também que deveria começar a ler. Um abraço, a gente se vê no próximo